nós vamos trazer algumas animações para vocês, tá? Prestem bem atenção no que nós vamos falar nessas animações. Olha só, olha essa primeira aí. Observe o movimento. Beleza. Então, quando a gente olha para esse tipo de movimento que você está vendo agora, esse movimento ele tem a seguinte característica. Primeiro detalhe, o que você observa aí? O espaçamento entre os pontos são iguais, tá? Se o espaçamento entre os pontos são iguais, o que isso significa? Isso significa que este carrinho está andando em movimento uniforme, tá? Velocidade dele é o quê? Constante, tá? Observe que o ΔS entre uma bolinha e outra é o mesmo. Então, a velocidade ela é constante. À medida que o tempo passa, ela percorre o mesmo deslocamento. Se ela percorre o mesmo deslocamento, qual é a equação que nós vamos utilizar aí? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Estamos falando de uma função que, quando eu olhar para o gráfico, vai ter que ser uma reta. Por que é uma reta, professor? Porque eu estou olhando para a resposta da velocidade, da distância e do tempo e vejo espaçamentos iguais. Logo, quando eu for representar no gráfico, eu terei que ver uma reta. Tranquilo? Vocês conseguiram ver isso? É importantíssimo ter essa primeira noção. Então, aí nós estamos falando de quem? Movimento uniforme, velocidade constante. Vamos ver um outro exemplo. Vamos para a segunda animação. Olha essa segunda animação. Olha que interessante. Nessa segunda animação, o que você pode perceber nessa segunda animação? Você percebe que ele vem com uma velocidade alta e parece que o carro começa a frear. Olha que o ponto, os pontinhos, começam a ficar um mais próximo do outro. Significa que a distância entre os pontos estão diminuindo com o passar do tempo. Sendo assim, a gente tem uma característica de velocidade variando. Então, olha só, eu vou passar de novo. Observe você mesmo agora. Tá vendo? Olha a velocidade variando. A velocidade está variando. Por quê? Porque a distância entre os pontos já não é mais a mesma. E aí eu te pergunto, quando existe variação de velocidade, nós conseguimos agora acrescentar uma nova grandeza. Que grandeza é essa que depende da velocidade? Existe uma grandeza que tem um relacionamento com a velocidade. Quando a velocidade varia, surge uma coisa chamada aceleração. Então, para este movimento que você acabou de observar, no qual a velocidade está variando, entra aí mais uma grandeza física. Que grandeza é essa? A aceleração. Afinal, a aceleração tem uma relação com a variação de velocidade. No experimento anterior, o que nós tínhamos? Olha lá, espaçamentos iguais entre as bolinhas. Se os espaçamentos são iguais, significa que eu tenho uma mesma velocidade. Se eu tenho uma mesma velocidade, na variação de velocidade existe aceleração? Não. A aceleração é igual a zero, porque a velocidade inicial é igual à velocidade final. Então é muito importante, quando você olhar para o gráfico, você vai ver uma reta. Agora, quando você olhar para esse gráfico aqui, dependendo da grandeza que você esteja analisando, você não vai ver uma reta, você vai ver uma parábola, por exemplo, porque aí agora é uma equação do movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, nós temos uma nova grandeza chamada aceleração. Vamos ver mais uma animação, beleza? Vamos ver essa animação que está vendo agora, numa outra direção. Olha que interessante. Olha que interessante. O carrinho ele vem com determinada velocidade, vem freando. Olha que o espaçamento entre os pontos está... O que está acontecendo com o espaçamento dos pontos? Está diminuindo até ele parar. Ele para, olha lá, ele está parado e agora ele volta a andar. Interessantíssimo isso.
Porque ele vem, observe, ele vem com velocidade variando, ou seja, diminuindo até parar. Depois que ele para, ele passa um tempo, ele volta a andar sobre qual movimento? Olha o espaçamento dos pontos. Quando você olha para esse espaçamento dos pontos, você vê que ele vem andar com o quê? Um movimento uniforme, porque o espaçamento dos pontos é igual. Se o espaçamento dos pontos são iguais, significa que a velocidade é constante. Então, nós estamos presente de um movimento uniforme. Porém, no pedaço anterior, vamos ver novamente. Vamos lá. Olha lá. Velocidade variando, ele para, ele vem, freia, ele para e agora ele vai continuar o seu movimento com movimento uniforme.